Desde 2022 a 2026, o valor médio do cabaz alimentar aumentou em cerca de 69%, algo que não seria um problema se o salário médio em Portugal aumentasse nas mesmas proporções. Contudo, se olharmos para os números, podemos ver que tal não aconteceu, registrando apenas um aumento de 17%, aumento esse 4 vezes inferior ao valor do cabaz. Portanto, enquanto as nossas despesas aumentam, as fontes de rendimento ficam praticamente estagnadas. A única forma de combatermos este cenário é fazermos algo que há muito tempo era visto como exclusivo para as elites: investir. Isto porque hoje é essencial educar-nos financeiramente e aprendermos o básico dos investimentos. Não com a mentalidade de enriquecer, mas sim de proteger o nosso capital. Ou seja, a pergunta que deves fazer não é devo ou não investir, mas sim como é que eu posso investir de forma correta. Muito bem-vindos, sou o Martim Paulo, podem-me tratar por Pimi e criei este canal com o objetivo de falar sobre investimentos sem falsas promessas, sem resultados milagrosos, sem bullshit. Se é um conteúdo que te interessa, sugeri que seguisse o canal para não perderes nenhum vídeo e se achares pertinente, no primeiro link da descrição está o meu Instagram, onde publico conteúdo mais recorrente. A verdade é que mesmo que seja imperatório começares a investir, uma pessoa que comece hoje do zero, sem saber absolutamente nada, vai-se aperceber que o mundo dos investimentos é enorme. Existem ações, ETFs, imobiliário, trading, criptomoedas, fundos, private equity e dezenas de outras possibilidades. Mas na prática, quase todos os investimentos acabam por se encaixar em duas grandes abordagens. A primeira envolve menos risco, menos complexidade, o que normalmente resulta também em retornos menores. A segunda pode trazer retornos maiores, mas também envolve muito mais risco, mais incerteza e exige muito mais conhecimento. A escolha da abordagem certa para ti vai depender de quais são os teus objetivos e características. Se por um lado tens menos tempo disponível para aprenderes e para dedicares aos investimentos, ou se procuras apenas uma segurança em relação à tua reforma, a primeira abordagem pode ser a mais indicada para ti. Se por outro lado gostas de arriscar, procuras ganhos maiores e talvez até tenhas mais interesse em dedicar mais tempo aos mercados financeiros, então a segunda abordagem pode ser a tua escolha. Assumindo que desse lado podemos encontrar os dois tipos de pessoas, neste vídeo passaremos pelas duas abordagens, referindo que tipos de investimento existem em cada uma e também a forma certa de investir. Começando então com a abordagem A, investimento passivo. Imagina uma pessoa que decidiu começar a investir, mas que não quer passar horas todos os dias a olhar para gráficos ou tenta prever o que vai acontecer nos mercados amanhã. Esta pessoa trabalha, tem outras prioridades e simplesmente quer garantir que o dinheiro que ganha hoje não perde valor com o tempo e consegue crescer de forma consistente ao longo dos anos. É exatamente para este tipo de pessoas que existe o investimento passivo. Nesta abordagem, o objetivo não é tentar ganhar dinheiro rapidamente nem encontrar oportunidades milagrosas, mas sim de participar no crescimento da economia ao longo do tempo. E é aqui que entram investimentos como ações e ETFs. Quando compras ações de uma empresa, estás basicamente a tornar-te dono de uma pequena parte desse negócio. Se a empresa cresce, se vende mais produtos, se aumenta os seus lucros, o valor da ação também tende a crescer, o que significa ganhar mais dinheiro. Já os ETFs funcionam de forma semelhante, mas com uma grande diferença. Em vez de comprares apenas uma empresa, estás a investir em dezenas ou centenas de empresas ao mesmo tempo. Isso significa que mesmo que uma empresa tenha maus resultados, existem muitas outras que dentro desse investimento podem compensar. No final das contas, é exatamente por isso que este tipo de investimento é normalmente considerado mais estável e menos arriscado. Em relação à abordagem, foca-te em investir de forma consistente a pensar em longo prazo, com a ideia de que não queres prever o mercado todo, mas sim investir consistente porque a economia ao longo dos anos tende sempre a crescer. Se olharmos para alguns dos maiores ETFs do mundo, como por exemplo aqueles que seguem o S&P 500 ou o MSCI World, é exatamente isso que podemos observar. Ao longo dos anos existem sempre momentos de queda, crises económicas, pandemias, guerras, mas quando olhamos para o gráfico ao longo das décadas, o padrão que aparece é tendencialmente sempre de crescimento. E é exatamente por isso que este tipo de investimento é muitas vezes associado a objetivos de longo prazo, como por exemplo a reforma. Porque mesmo que os retornos não pareçam impressionantes no curto prazo, quando dás tempo suficiente ao mercado, 10, 20 ou 30 anos, o efeito dos juros compostos começa a fazer a sua diferença. E no final das contas, para muitas pessoas, este tipo de investimento acaba por ser simplesmente uma forma de garantir segurança financeira no futuro. Investimento ativo. Imagine agora um tipo de pessoa um pouco diferente. Alguém que não está apenas interessado em proteger o valor do seu dinheiro ao longo do tempo, mas que também tem curiosidade sobre os mercados, gosta de perceber como é que funcionam os ciclos económicos e está disposto a dedicar mais tempo e aprender a arriscar um pouco mais. Para esta pessoa, investir pode deixar de ser apenas uma ferramenta de longo prazo e passa também a ser uma atividade mais ativa e estratégica. Para estas pessoas, as melhores opções podem ser investir em trading ou imobiliário. Ao contrário do investimento passivo, onde o objetivo principal é acompanhar o crescimento da economia ao longo dos anos, nesta abordagem o investidor tenta identificar oportunidades específicas no mercado. No caso do trading, o investidor tenta aproveitar oscilações do preço do ativo, seja ele uma ação, uma moeda, um índice ou outra qualquer classe de ativos. A ideia é comprar quando existe uma oportunidade e vender quando o preço se move a seu favor. Mas ao contrário do que muitas vezes vemos nas redes sociais, isto não é simplesmente abrir uma aplicação e começar a carregar em botões. Para ter alguma consistência no trading, é necessário entender o funcionamento do mercado, gerir risco, controlar emoções e desenvolver uma estratégia sólida que funcione. Algo muito semelhante acontece também no imobiliário. Embora seja um investimento muito diferente do trading, também exige um nível maior de análise e decisão. Escolher a localização certa, avaliar o potencial de valorização do imóvel, calcular custos, rendimentos e financiamento, tudo isto faz parte do processo. Mas é exatamente por ser preciso dedicar mais tempo que no final do dia também pode gerar mais retornos. Agora, algo que é muito importante perceberes é que com maiores retornos vem também a maior responsabilidade e risco. E como o teu interesse certamente não é perder todo o teu capital, a forma correta de investir ativamente é não passar já para abrir gráficos ou idealista, mas sim começares por aprender. Perceber como é que funcionam os mercados, como é que se analisam oportunidades, como é que se controla o risco e acima de tudo como é que se protege o nosso capital. Porque no final do dia, tanto no trading como no imobiliário, o objetivo não é apenas encontrar uma boa oportunidade, mas sim repetir boas decisões ao longo do tempo. E quando isto acontece, esta abordagem pode tornar-se não apenas uma forma de investir,
mas também uma forma muito interessante de construir património ao longo da vida. No final do dia, tanto o investimento passivo como o investimento ativo podem funcionar. O que realmente importa não é qual destas abordagens parece mais interessante no papel, mas sim qual delas faz mais sentido para ti. E se queres saber a verdade, muitos investidores acabam por combinar as duas abordagens. Eu, apesar de adorar estudar os mercados e ter passado os últimos quase 2 anos a desenvolver a minha estratégia para o trading, sei perfeitamente que proteger o futuro é fundamental com o investimento passivo. A minha ideia é aplicar tanto a minha estratégia a capital meu como a capital financiado e no futuro dedicar muito do meu tempo ao mercado imobiliário, mas por agora todo o dinheiro que tenho parado está investido em ETFs ou ações. Eu adoro o risco e as oportunidades associadas ao mercado das criptomoedas e das meme coins e tenho imensa curiosidade e adorava dedicar mais tempo e explorar a fundo a classe da private equity. No fundo, adoro investir e saber mais sobre o tema porque sei o quanto é importante para o meu futuro. Se partilhas um bocadinho deste sentimento, garanto que estás no sítio certo, porque neste canal tenho como principal objetivo mostrar-te que investir não é assim tão complicado. Por hoje é tudo. No próximo vídeo irei-te mostrar como é que podes ganhar 100 euros por dia com a internet. Muito obrigado por assistir até aqui. Vemo-nos na próxima quinta. Um abraço.